de número 3 em diante para a nossa meditação. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Aleluia. E também ao pastor por ter nos confiado de estar aqui para ministrar a sua palavra. A palavra do Senhor diz assim: e disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Pode tomar o teu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Eu sinto a graça e a presença de Deus aqui nesta noite. Eu vejo que Deus aqui nesta noite está trabalhando de uma forma tremenda. Aleluia. Sinto a graça do Senhor, porque eu tenho visto o brilho de Cristo em cada face aqui nesta noite. Aquilo que você veio buscar aqui nesta noite, pode ter a certeza de que você vai levar, porque o teu Deus não tira você do teu lar aconchegante para trazer, sentar aqui nesse banco para simplesmente ouvir mais um culto, não. Mas hoje Ele tem milagre para a tua vida. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aqui lemos um texto bíblico muito rico. Quero eu entender que todos aqui conhecem essa passagem bíblica, ou talvez já ouviram ler, ou já leram também. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando o rei Davi assume o trono, ele se lembra das suas origens. O que eu quero dizer com isso nesta noite? Amados, quando nós entendemos que Saul era um homem rei, era um homem que tinha todas as suas qualidades, e por muitas batalhas ele venceu porque estava com o Senhor. Tinha ele também o seu filho Jonatas, que era seu adjuntor, que estava junto com ele. E diz a Bíblia que Jonatas tinha um filho. A Bíblia diz que ele era aleijado dos seus pés. Mas diz a Bíblia então que Saul saiu pelejar contra ali todos aqueles que eram inimigos de Israel. E chegou um momento em que Saul saiu a peleja, e então morreu ele e seu filho. E então ali a Bíblia diz que foi a notícia ao rei Davi. Quando chegou ao rei Davi a notícia, então disseram: olha, Davi, morreram todos na peleja. Morreram, inclusive morreu Saul e Jonatas, que era seu melhor amigo. O melhor amigo de Davi era Jonatas. E então diz a Bíblia que chegando a notícia na casa de Saul, aonde vivia ali o príncipe aleijado, diz a Bíblia que a sua ama a pegou, a mulher que cuidava dele, a sua babá, pegou ele e saiu correndo, e ao sair correndo, ela cai, e o menino fica coxo, aleijado. Agora ele não consegue mais se locomover, apenas se arrasta pelos caminhos, apenas ele consegue que alguém o ajude. E diz a Bíblia que então levaram ele a uma cidade chamada Lodebar. Lodebar significa esquecimento. Lodebar significa um lugar onde ficavam ali os leprosos, ficavam ali os miseráveis, que não tinham condições de habitar no meio da sociedade. E então colocaram ali aquele menino que toda a sua infância, quando acometeu este acontecimento, ele tinha apenas 5 anos de idade. Agora vejam vocês, amados, uma pessoa de 5 anos, que fora criada até os 5 anos ali, sabendo que se o seu avô Saul morresse, o seu pai assumiria o trono, mas se o seu
seu pai morresse, ele seria o príncipe daquele momento. Aleluia. Agora está ele em um lugar escuro, em um lugar que não tem mais nenhuma posição social, em um lugar que ninguém mais se lembra daquela família. Mas a Bíblia diz que quando Davi assume o trono, ele lembra da aliança que fez com seu pai Jonatas. Aleluias. Ele não esquece da aliança que fez com Jonatas. E então chega na casa real e chama alguém e diz: olha, eu quero saber se existe alguém aqui nesta casa que conhece um parentesco, alguma família, alguém da parte lá de Saul e Jonatas, para que eu possa abençoar, porque Deus tem me dado essa graça e eu preciso abençoar. A Bíblia diz aqui, irmãos, a Bíblia é clara: e disse o rei: não há ainda alguém na casa de Saul para que eu use com ele de beneficência de Deus. Não era a bondade de Davi, pastor. Não é a bondade de Davi, mas era a vontade de Deus que ele assumisse o trono e então se voltasse para as suas origens. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, quando nós fazemos um pacto com o Senhor, quando você e eu levantamos as nossas mãos e aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador da nossa vida, nós podemos passar por grandes tribulações, nós podemos passar por grandes crises, nós podemos passar por tudo quanto, mas digo-te nesta noite, o teu Deus não esquece da aliança que Ele fez contigo. Quero trazer aqui nesta noite, depois dessa rápida introdução, 5 traumas que esse menino, aleluias, recebeu. Não é fácil quando você recebe um trauma, mas esse menino, eu estudando a palavra do Senhor e pesquisando, descobri 5 traumas. O primeiro trauma foi o trauma físico. Sabe o que era um trauma físico, amados? Ele foi impedido de pelejar pelo seu reino. Ele era um dos filhos que podia pegar a espada, desembainhar e sair à luta contra os seus inimigos, como seus irmãos foram. Mas ele tinha um problema físico. Aquilo impedia ele de lutar. Aquilo impedia ele de então pelejar e defender a sua pátria, defender aquilo que era dele. Esse é um dos primeiros traumas que Mefibosete encontrou a dificuldade. O segundo trauma que nós vemos aqui é um trauma que quase todo mundo, aleluias, não gosta, aleluias, de escutar. É o trauma familiar. Vejam bem vocês aqui nesta noite. Mefibosete estava jogado em uma cidade do esquecimento, em um lugar miserável que não tinha nada para que pudesse abençoar a sua vida. E então chega agora a notícia, aleluia, escuta aqui, você além de ser aleijado, agora perdeu seu pai, perdeu seu avô e perdeu toda a sua família em uma guerra. Então a Bíblia diz que ele ficou desesperado. Nós podemos perder tudo na vida, menos perder a graça de Deus, menos perder a unção de Deus. Nós podemos perder a nossa riqueza, nós podemos perder o nosso carro, nós podemos perder o nosso emprego, mas a fé que há em Cristo Jesus, nós não podemos perder, porque enquanto nós tiver fé em Cristo Jesus, nós temos a esperança de reaver aquilo que temos perdido. Aleluia. 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 Eu sinto a glória de Deus aqui nesta noite. Oh Espírito Santo. Rabacanda rabassurianda. Anasto idekemenécia. Eu digo eu para ti, eu entro em providência nesta noite. Desocupa a tua cabeça e não te preocupes, porque entro eu a pelejar nesta noite. Trago a ti aqui, Ramanto e Dequemenécia. Eu começo a trabalhar na tua saúde nesta noite. Explicando, aleluia. Tu começas a trabalhar e a andar, sente um cansaço muito forte, uma dor de um lado da cabeça. E nesta noite, trago a ti a cura divina, porque eu sou Deus.
Deus Todo-Poderoso, e tenho visto o teu choro. Acaba churiando lá. Se você crê em milagre, levante a mão e adore. Se você crê em milagre, levante a mão e adore. Porque o Deus que eu sirvo, Ele faz milagre. Ramanás de Kemenegias. Ramagassurianda. Ramagaste Kemenes. Receba com fé a tua cura nesta noite, minha serva. Deus não te trouxe em vão. Você quase nem veio à igreja hoje. Quase que você ficou em casa, ia perder a bênção. Mas Deus te trouxe. Segundo trauma foi o trauma familiar, irmãos. Aramantuide Kemenes. O Deus que revela está aqui nesta noite. Amados, aquele menino não tinha mais por que viver. Aquele menino já perdeu toda a sua alegria. Não tem mais família. Não é mais um príncipe, é um homem abandonado. Rabaço e de Kemenes. Oh Deus. Rabagassuriandas. Aleluia. O quarto trauma é um trauma social. Ele era da linhagem do rei, era ali um príncipe. Aleluias. Agora ele se encontra, amados, sem família, nenhuma cidade obscura que ninguém ia lá para visitar. Estava ele jogado naquele lugar. Aleluias. Então diz a Bíblia que ele próprio olhou para si e se considerou como se fosse um cão. A Bíblia que diz, amados, está escrito na Bíblia, que ele se considerou um cão. Perdeu tudo que tinha.